Dumas, diante deste cenário atual, né, que estamos, principalmente de descontrole fiscal, desvalorização do câmbio, alta dos juros, como evitar, na sua opinião, que o Brasil caminhe para uma situação semelhante à da Argentina anos atrás, né? Trazendo aí muita gente comentando ou perguntando se estamos caminhando para um movimento igual aconteceu na Argentina, onde os governos enfrentaram dificuldades crescentes para se financiar, recorreram à emissão de moeda, alimentaram um ciclo de inflação elevada e também da perda ali de credibilidade. Veja, Paula, é importante deixar claro, nós estamos falando da Argentina de Alberto Fernandes e Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, né? Porque Milei seria uma boa nós estarmos, por exemplo, com superávit fiscal, que é o caso da Argentina, de 0,5%. Ele conseguiu cortar de 5,4% de déficit fiscal, não é nem primário, para 0,5%. Então, nós estamos falando de uma argentinização lá atrás. Acho ainda um pouco difícil. Não quer dizer que a gente não possa ter um problema no PIB, mas veja, o Banco Central não pode financiar o Tesouro. Então, essa possibilidade está absolutamente descartada. E outra, a Argentina, na época de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, veja, eles não aprenderam nada e não esqueceram nada. O que eles fizeram? Uma coisa simples de macroeconomia, fácil de fazer e que, obviamente, não dá certo. Tentamos fazer isso na época do Plano Cruzado, ou seja, você emite moeda, mas isso gera inflação. Ah, controla uma tabela de preços, faz uma tabela de preços. Puxa, acabou a economia, não preciso nem mais dar aula. Viramos é aquela coisa, emite moeda e para que não tenha inflação eu tenho uma tabela de preços. Por isso que na Argentina acaba falando que a inflação não era tão alta. Sim, não era tão alta, mas não tinha negócio. Por isso que as gôndolas estavam paradas. Eu não vejo o Banco Central, além do que a Constituição, se me falha a memória, ela não permite que o Banco Central financie o Tesouro, a não ser comprar e vender títulos públicos para ajustar a meta Selic, mas não para financiar déficit fiscal. Isso ainda, graças a Deus, não aconteceu. Agora, que existe uma grande possibilidade do Brasil entrar no que a gente chama, talvez já estejamos, isso precisa ter alguns modelos econométricos para provar isso, numa dominância fiscal. Veja, você tem várias políticas econômicas, ou melhor, você tem uma política econômica e várias políticas adjacentes para atingir o objetivo maior da economia, que é melhor distribuição de renda, estabilização de preço, balança comercial favorável e crescimento econômico. Você tem política de renda, você tem política fiscal, você tem política monetária, você tem política cambial, etc. Qual é o problema da política monetária com a política fiscal? O certo seria nós termos uma dominância monetária, onde o monetário conseguisse suscitar efeitos contracionistas ou expansionistas na economia, de modo a evitar a inflação. Aliás, um parênteses aqui. Muita gente acaba falando que a maior taxa de juro real do mundo, do Brasil, das capitanias hereditárias é do Brasil. Gente, vamos parar de falar isso. Vamos parar de falar isso. Vamos entender um pouco macroeconomia. Nós estamos falando de taxa real de juro neutra. O Banco Central, na ata do cupom, já falou, a taxa real de juro neutra no Brasil pulou de 4,5% para 5%. Ou seja, assumindo aqui, fazendo uma conta rápida, que a inflação seja de 5%, não vamos falar 4,89%, só para fazer a conta rápida, de 5%, que é a taxa de real de juros neutra, e 5%, que é a inflação, a minha taxa Selic, que não expandiria e nem contrairia o meu PIB, seria de 10%. A Selic está 12,25%. Então, o contracionismo monetário está em 2,25%. Claro que os desonestos intelectuais e os vendedores de miçanga da Paulista, que queimam a cabeça do Campos Neto, não sabem isso. Mas, obviamente, a gente sabe que pelo menos no capítulo 1 de política monetária, a gente sabe que existe uma coisa chamada taxa real de juros neutra. Como é que isso pode ser feito?
Veja, a dominância fiscal, eu queria que tivesse uma dominância monetária, mas a dominância fiscal, ó, como o nome próprio diz, o fiscal domina o monetário. Como é que isso acontece? Eu aumento os juros porque o governo gasta demais. O governo gasta demais, a curva de juros estipa e eu aumento a Selic. Eu aumento a Selic, a dívida pública aumenta. Veja, mas aí vem o pessoal da TV aberta, que eu não vou citar nome aqui, que fala o seguinte: tá vendo? Você não deveria subir a taxa de juros porque isso prejudica a minha dívida pública. A mesma coisa que eu falar: olha, eu tentei subir o pico Everest de máscara, não deu certo, vamos sem máscara. Então abaixa a taxa de juros. Não, meu Deus. Aí que a inflação sai de giro mesmo. Então eu subo a taxa de juro, isso prejudica minha dívida pública. Não sobe taxa de juro. Ora, se eu não subir taxa de juro, como é que eu vou tentar enfiar título pré-fixado para a turma? Eu gostaria de enfiar título pré-fixado e o tesouro cada vez mais para a turma a 12%, 15%. Mas acontece que a demanda é mais para Selic e NTNB e IPCA mais 7,5%, 8%. Quando você aumenta o juro, a curva de juros estipa, o risco fiscal aumenta. Olha a dominância fiscal aí. O risco fiscal aumenta, consequentemente, o câmbio deprecia. O câmbio deprecia, suscita pressões inflacionárias. Suscita pressões inflacionárias, eu preciso aumentar a taxa de juros mais ainda. Ora, não é mais ou menos o que nós estamos vendo agora? O Banco Central acabou de puxar a taxa de juros em 100 basis points, contratou mais duas puxadas de 100 basis points, 2% para o próximo ano e, claro, bateu 6,31 no aftermarket, etc. E uma coisa é importante dizer: qual foi o desequilíbrio que ocorreu entre a curva de juros e câmbio? Isso entra na economia básica, economia internacional, paridade de juros descoberta, que no jargão do mercado financeiro é chamado carry trade. O diferencial de juros aqui e lá fora tem que ser o mesmo quando expresso na mesma moeda. Não é o diferencial de juros que atrai capital, mas o diferencial de juros na mesma moeda, porque é simples, senão eu investiria na Venezuela ou na Argentina, que está pagando mais. Agora, por exemplo, o cara investiu e falou: olha, mas os rentistas estão destruindo o Brasil. Como é que o rentista está destruindo o Brasil se não, esses rentistas maldosos, sete peles, perderam dinheiro? Compraram Selic e tomaram 25% de depreciação cambial. Eles perderam dinheiro no Brasil. Então, a hora que está vendo que não tem, provavelmente, principalmente no ano que vem, que é véspera da eleição, a probabilidade de termos um corte fiscal na veia, veja como já está desidratando o desidratado, risível pacote fiscal. Isso faz com que a turma saia. Ah, mas o Banco Central entra. Gente, quando o Banco Central entra, a paridade de juros descoberta, ela precisa funcionar. Como é que precisa funcionar? Isso é teoria? Não, não é teoria, é na prática. Eu quero ganhar mais em dólar, dado o meu risco fiscal. Se meu risco fiscal subiu e o Banco Central tenta segurar o câmbio lá para baixo, o ajuste vai na curva de juros. Então, ou o ajuste vai no câmbio, ou o ajuste vai na curva de juros. É questão de saber qual bezetacil o paciente vai querer tomar, do lado esquerdo ou do lado direito. A dor está vindo. E aí, o que acontece? Por exemplo, saiu até um artigo no jornal hoje, não vou falar do jornal, mas nem vou falar quem escreveu, etc. Falou: eu não estou vendo nenhum problema, o país está crescendo. Sim, como a gente sempre fala aqui, pedra com estímulo voa. Mas se a taxa de juros, mas a meta da inflação está controlada. Não, não está controlada. A meta da inflação é 3%, não é 4,9%. Se ela é 3%, não é 4,9%, o Banco Central precisa puxar a taxa de juros. E aí, o que acontece?
Se eu não puxo a taxa de juros, eu não atendo a meta fiscal, eu não atendo a meta monetária. Então, se por um lado o monetário está fazendo o possível e o impossível para atingir a meta que o governo decidiu, não foi mercado, não fomos nós poupadores, o lado fiscal acaba gastando mais e exigindo mais retorno. Já falamos ad nauseam aqui. Taxa de juros é alta, porque eu, como poupador, fico desconfiado. Dou um risco pior para o risco fiscal Brasil, eu que tenho meu rico dinheirinho no fundo de garantia, vou pedir um retorno maior. Ah, mas são os bancos. Vamos parar de falar banco. Ah, o banco administra meu dinheiro, meu INSS, tudo isso daí. Então, quem pede a taxa de juros sou eu. Então, nós estamos, só para resumir, próximos de uma dominância fiscal. E todo mundo fala, então vamos baixar a taxa de juros. Não! Já estão culpando a KGB, a CIA e o Men in Black. Mas em nenhum momento eu vejo aqueles jornalistas da TV de canal aberta falando, gente, é o governo que gasta demais. O governo gasta demais, o risco fiscal aumenta. Risco fiscal aumenta, quero mais juro. Vou fazer leilão de câmbio. Olha, estou indo embora. Então, muita gente fala, Brasil é o país dos rentistas. Como é que é o país dos rentistas se os gringos estão indo embora? Como é que é o país dos rentistas se os brasileiros estão indo embora? Como é que eu sei que os brasileiros estão indo embora? Olha, o câmbio batendo 6,31 significa o quê? Não significa pegar um avião e ir embora. Significa eu entrar num fundo cambial, significa botar meu dinheiro lá fora. Ou seja, é o país dos rentistas? Mais ou menos, porque nem com essa taxa de juros está me satisfazendo. Eu prefiro colocar nos Estados Unidos, que, diga-se de passagem, o Federal Funds piorou mais ainda a nossa expectativa. É aquela coisa, que é mais uma flecha para São Sebastião, né? Ou seja, o Federal Fund cortou 25 basis points, que não foi unânime, teve diretor lá que queria manter, e praticamente contratou mais duas quedas de 25 basis points. Ou seja, deixa eu pegar aqui até quanto vai, deve bater 3,75% a 4% no ano que vem. E já citou, muito provavelmente, o cenário desafiador para 2025. Leia-se Trump, que ele tem uma política inflacionista, porque vai mandar 12 milhões embora, pelo menos é o que ele falou, que vai aumentar as tarifas, isso gera inflação. Então, veja, aquilo que também nós falamos várias vezes, as taxas de juros e a inflação ao redor do mundo tendem a ficar alta por mais tempo. E com maior risco fiscal, pela paridade de juros, olha que interessante. Juro doméstico sobe. Juro internacional não cai como nós queríamos. Mas risco fiscal sobe mais do que subiu a taxa de juros. Então, o ajuste vai no câmbio, é na paridade de juros. Ah, mas o Banco Central entrou, quer segurar o câmbio no peito. Se o câmbio segurou no peito, eu estipo a taxa de juros. Então, veja, é simplesmente uma aula de economia internacional. Paridade de juros descoberta. Diferencial de taxa de juros tem que ser a mesma quando expressa na mesma moeda, ajustado pelo risco fiscal. Risco fiscal subiu, taxa de juros nos Estados Unidos não vai cair tanto, quero mais juros. Não, vou controlar teu câmbio, quero mais juros ainda, Paula. Então, não tem como escapar disso daí. E não é teoria. É simplesmente, você quer ganhar mais ou quer ganhar menos? Ora, os rentistas, os sete peles, os poupadores, eles querem ganhar mais. Eles querem ganhar mais. Ou eu ganho pelo dólar porque eu estou indo embora e você está intervindo, está jogando água fria numa panela quente, que não vai adiantar, porque a gente quer mais juro, o mercado quer mais juro por causa do risco fiscal. Então, a curva de juros estipa. Então, é para questão de escolher. Ou você tem um câmbio mais depreciado que bate na inflação e vai subir a Selic lá na frente, ou eu já subo a taxa de juros, estipando minha curva de juros agora, como aconteceu, pelo menos o que eu peguei aqui. Para um ano, ontem fechou 15,398,
2 anos 15,657, e é interessante, Paula, até eventualmente, no momento, mostrar como era a curva de juros no dia 2 de janeiro de 2024 e como está a curva de juros ontem ou hoje. Veja a estipada que aconteceu. A ciência. Mas o governo e algumas televisões abertas insistem em culpar todo mundo. Até o comunicado do governo. O governo não sabe comunicar. Como é que não sabe comunicar? Está falando o quê? Que ninguém entende, só ele entende? Ou seja, então nós estamos na falácia do Homer Simpson. Ou melhor, a filosofia do Homer Simpson. A culpa é minha e eu ponho onde eu quero. Em nenhum momento eu vejo o pessoal falar, gente, é o gasto fiscal e vamos levar em consideração. O PT levou 2 cidades, praticamente, no governo municipal, que foi Salvador e Fortaleza. Qual é a probabilidade dele aumentar o gasto fiscal agora, na véspera das eleições, sabendo que os juros vai para 14,25 e isso vai suscitar um freio, de certa maneira, até brusco, no segundo semestre de 2025? Olha, é bem provável que isso aconteça. Mete câmbio e o Banco Central acaba perdendo dinheiro e o câmbio arrefece um pouquinho, dando um way out, mas a coisa acaba voltando, Paulo.